Eu recebi um desafio e foi para fazer uma cena. E consigo ou consigo, sabes que isso nem é tema. Bora fazer essa cena, eu vou chamar os melhores. Não venhas com cenas, estou a ver cenas de valor. Cenas de valor. Bem-vindos a mais um episódio Cenas de Valor. Hoje tenho mais uma pessoa de valor aqui comigo. Ainda agora estava-lhe a dizer que isto é só cenas de valor. O Ricardo o Ricardo Arnaud é o meu convidado deste episódio. Uma pessoa de grande valor, que conheço há alguns anos, há bastantes. Já tive a oportunidade de o conhecer através do spinning. E a minha admiração começou logo no primeiro dia. Mas já vamos falar sobre muitas coisas. Ricardo, tu sabes bem que esta cena é uma cena de valor, é uma cena descontraída. Conheces-me há muitos anos, sabes que sou um indivíduo super descontraído. E há muita gente que te conhece e que te atribui muito valor, és uma pessoa de excelência. Ainda assim, eu quero saber quem é o Ricardo Arnaud. Então, eu não sei se há assim tantas pessoas que me conhecem, mas o Ricardo Arnaud é um indivíduo que neste momento tem 40 anos, que é instrutor de spinning, trabalha ligado à gestão de ginásios, que estou em Coimbra, que é pai. Está bem, mas antes disso, tu caíste aos trambolhões aqui neste planeta, assim como eu, não é? Eu espero que não tenha dado muitos trambolhões. Levámos logo uma palmada no rabo quando nascemos. Logo, direto. Foi logo, acorda para a vida, meu. Diz-me lá, o que é que... Até como é que foi? Fala-me um bocadinho do teu lado mais pessoal, como é que foi, onde é que estudaste, como é que foi mais ou menos a tua jornada. Então, olha, porque essas coisas ninguém sabe. E eu acho que isso tem tanto valor. Eu sou nascido e criado em Queluz, Okay. em Lisboa, ali na zona de Sintra. Depois já estudei sempre naquela zona e, entretanto, fui estudar para Coimbra. Fui estudar para Coimbra assim meio por acaso, porque eu era para entrar em Lisboa em Ciências Políticas. Mas Tem tudo a ver contigo. Tudo a ver comigo. Mas para faltar ao trabalho, e esta é a parte que quase ninguém sabe, eu fiz o exame a Sociologia, nunca tinha tido Sociologia, e acabou por ser a minha melhor nota. Que é uma coisa um bocadinho estranha. E isso permitiu-me entrar na ES. Quando concorri à faculdade, concorri a Ciências Políticas e tudo, e depois concorri a Desporto também, na ES, que era o único sítio do país que dava para entrar em Desporto. E entrei, e depois virei para a minha mãe e perguntei, então, e agora o que é que eu faço? Então, queres ir para fora de Lisboa? Vai. E pronto, e foi o que eu fiz. Malas. E foi o que eu fiz. E a tua mãe fez assim... Faz as malas. Sim, provavelmente fez isso. Então eu lá, eras um menino bem comportado nas aulas ou eras reguila? Na faculdade? Era reguila. Não, era super bem comportado, Eras um menino que sentava na fila da frente? Ou... Sentava-me na fila da frente porque usava óculos. Então usavas óculos? Via mal, tinha que me sentar por ti. É engraçado, só se fosse nessa altura, porque eu acho que tu és um visionário, mas já vamos lá mais à frente. Achas? Tenho a certeza. Então diz-me lá. Então como é que era o teu grupo de amigos? Jogavas futebol, não jogavas? Fazias algum desporto? Eu era do basquete e dos desportos de combate. Então, desde muito novo que comecei a fazer desportos de combate, depois fazia competição e só deixei de praticar quando fui para a faculdade. Mas isso era o quê? Era karaté? Era o quê? Era karaté. Era karaté, ok. Então fazias um desporto individual e um desporto coletivo, é isso? Sim, basquete. Ok, boa. Ok, então tu és bom a trabalhar sozinho e és bom a trabalhar em equipa. Ok, isto está tudo lá. Tudo lá. Estás a ver porque é que eu comecei a fazer este tipo de perguntas. Ok, então vá, conta-me lá, foste para a faculdade, foste tirar... Fui para a faculdade, fui tirar desporto e já na altura da faculdade conheci o Fábio. Uhum. Vocês andaram a estudar juntos? Não, estávamos em faculdades diferentes, mas conhecemos-nos. Na Borga? Na Borga, exatamente. Exatamente, e depois cruzámos-nos mais tarde contigo, na clínica. Certo. Depois na faculdade comecei a trabalhar logo, tive essa necessidade, a minha mãe entretanto adoeceu, acho que já partilhei contigo isso. E por necessidade comecei a trabalhar num ginásio super pequenino mesmo, ganhava 3,60€ a hora. E hoje em dia, apesar de nós
falarmos da parte financeira e ser uma coisa muito importante, acho que foi os 3,60€ mais bem pagos que eu tive, porque deram-me lições gigantes. Conta-me. Para aí, que agora vou querer saber. Explica-me lá isso. Como é que 3 euros conseguem acrescentar um valor... A recibos verdes. 3 euros a recibos verdes te conseguem acrescentar um valor que tu próprio dizes que se calhar foi muito maior do que esses 3 euros. Sim, então O que é que isso deu? eu comecei a treinar muito novo, porque como complemento da parte desportiva, de competição, comecei a treinar no ginásio com 14 ou 15 anos. E pronto, percebia qualquer coisa de treino e entretanto, como estudante de educação física, lá acharam que eu conseguiria desempenhar aquelas funções e tive uma sorte gigante de ter uma pessoa lá nesse ginásio, que foi a pessoa que eu fui substituir quando entrei a trabalhar, que era o Ivan, que durante 3 ou 4 meses foi, no fundo, meu mentor. Ele não precisava de me ter ajudado com nada, mas deu-me sites, livros, coisas para eu ler numa perspectiva de treino, que ainda hoje, e a forma como nós devemos distribuir a atenção dos clientes, a forma como a prescrição deve ser feita, ou seja, aquele serviço base de cliente, ainda hoje eu levo esses ensinamentos para a vida e no fundo acabei por os colocar à escala, pronto, num universo de 10 mil clientes. Então foram 3,60€ à hora, um investimento muito bom. E depois, pronto, limpava o ginásio, fazia manutenção às máquinas, essas coisas que são necessárias e são importantes fazer num ginásio ou num negócio mais pequenino. Passei por isso também. Mas pronto, tive a sorte de ter essa pessoa que no fundo foi talvez o meu primeiro mentor profissional que me ajudou. Agora, andando um bocadinho para a frente e estabelecendo aqui uma relação entre aquilo que acabaste de dizer e os dias de hoje, tu hoje consegues liderar pelo exemplo, porque tu podes fazer a seguinte afirmação: eu sei o que é limpar uma máquina, eu sei o que é, caso necessário, pegar uma vassoura e já fiz muitas vezes, já teve que ser. E passar por isso, e não tens qualquer tipo de problema em fazê-lo. Eu acho isso muito, muito, muito gratificante, porque nós muitas vezes associamos a competência apenas, exclusivamente só àquilo que aprendemos na faculdade e aquilo que são os recursos mais técnico-científicos. Mas há toda uma ciência empírica que nos ajuda muito depois a trabalhar com pessoas. E esta é a minha percepção. E tu teres tido essa escola, ou seja, a escola da jornada toda, até que ponto é que isso é importante nos teus dias de hoje? É extremamente importante e eu acredito que a pirâmide do recrutamento esteja atualmente invertida. Porque por muitas competências, muitos skills que existam em muitas formações, se tu te chegas até a mim, isto no meu caso específico, com um currículo cheio de formações, por mim está tudo bem, mas continua a ser só um papel. Porque a base do recrutamento, eu acredito que o mais importante é aquilo que é os teus soft skills, ou seja, aquilo que tu és enquanto ser humano, e depois o resto nós tratamos. A parte de formação nós tratamos. Não me preocupa nada um profissional chegar até nós nas funções que eu desenvolvo hoje em dia sem experiência absolutamente nenhuma, mas se for um bom ser humano, de certeza que ele vai ter sucesso. Isso mesmo, 100% alinhado contigo, porque eu prefiro pessoas com menos competência técnica, mas com muita competência humana, porque se tiverem muita competência humana, uma das características que eles têm é a humildade. E quando nós temos humildade, nós fazemos perguntas. Quando nós fazemos perguntas, nós conseguimos ultrapassar tudo aquilo que são obstáculos, porque vamos em busca das respostas. E eu olhei sempre para ti como uma pessoa que mantém isto. Eu, se tivesse que traduzir-te ou seja, se eu tivesse que dar uma definição do Ricardo, eu diria que o Ricardo é uma pessoa super competente, nunca perdendo a sua humildade. Ou seja, tendo sempre os pés assentos na terra. Ainda bem que partilhaste essa experiência do início do teu primeiro contacto com o mundo dos ginásios e
de certa forma partilhares que essa tua jornada, desde aquilo que aparentemente é o mais básico, que é manter uma passadeira limpa, por exemplo, quando alguém o utilizou, Que é super importante. é algo que é verdadeiramente importante na experiência de cliente, não é? Mas ainda assim, ainda gostaria de saber um bocadinho mais de ti antes de falarmos sobre o presente. Vamos aqui um bocadinho mais atrás, não é? Portanto, ou seja, tu tiveste a experiência de estar a trabalhar e a estudar. A minha pergunta assenta numa coisa que eu considero que é importante ouvir a tua resposta. Até que ponto é que estar a estudar e estar no mundo do trabalho foi importante para ti para ter melhor desempenho, neste caso na escola, não é? E ter um melhor desempenho no mundo laboral? Até que ponto é que, eu não sei se existiu ou não, alguma relação, ou seja, imagina, eu estou a estudar, estou a mexer com matérias A, B, C e D e ao mesmo tempo estou a operar num contexto que me permite perceber se essas mesmas matérias vão ser uma mais-valia para mim como profissional. De certa forma, existiu este contexto ou não existiu? Ou trabalhar retirou-te muito tempo para poderes dedicar ao estudo? Ou até que ponto é que conseguiste estabelecer aqui este equilíbrio e como é que o fizeste? Eu durante toda a minha vida, eu trabalhei e estudei praticamente. Desde os 16 anos que eu comecei a trabalhar e sempre fui desenvolvendo estudo em simultâneo, aproveitava as férias e ia fazer cursos. Então isso foi uma coisa que eu levei durante toda a minha vida. No caso específico da faculdade, havia muita coisa onde eu conseguia fazer um transfer direto, mas provavelmente aquilo que depois me deu alguma experiência, porque isto falando sucintamente daquilo que foi o meu percurso na faculdade. Portanto, eu no segundo ano de licenciatura, no final do primeiro ano de licenciatura, aquelas antigas, dos 4, 5 anos, eu comecei a trabalhar num ginásio. Depois, no final do segundo ano de licenciatura, no início do terceiro, eu sou convidado a integrar o Homes Place e então eu no final do terceiro ano eu agarro uma função simplificada de orientador de estágio e então eu dou por mim a dar formação aos meus colegas de curso que escolheram o Homes Place para estagiar. E todo este transfer, mas lá está, apesar de haver muita coisa que eu conseguia retirar da faculdade, provavelmente a pedagogia foi aquilo, não tanto a área científica do treino, porque aí eu sempre investiguei muito e, sendo muito sincero, acho que a formação académica não é aquilo que dá uma formação mais prática para haver uma aplicabilidade real àquilo que são os clientes tipo do ginásio. Consideras que a faculdade consegue fazer o transfer que o mercado de trabalho precisa? Não, de todo. E atualmente eu faço a coordenação com algumas entidades, mas de todo. Okay. E mas então, queria saber a tua opinião. Sim, mas de todo. Eu partilho a mesma, pronto. Ricardo. E existe uma falta muito grande de uma visão muito real daquilo que é o mercado de trabalho e temos um problema atualmente que há determinados docentes universitários, eu já tive a oportunidade de partilhar esta opinião com bastantes, que acabaram por fazer carreira de docente e nunca meteram os pés no mercado de trabalho real. Então, existe falta de fazer o transfer daquilo que é uma periodização linear, não linear, do que for, sim. para aquilo que é a realidade dos nossos clientes, que querem ir bem a um casamento, querem estar bem para as férias, e então existe esse problema. Por isso, pronto, ou seja, isto, voltando ao contexto do trabalho, sempre tive aqui a hipótese de pôr algumas coisas em aplicação, mas isto foi sempre acompanhado daquilo que o treino foi dando. É importante retirar retirar daí um insight que é a faculdade é importante, mas per si, se não tivermos o foco de fazer o transfer, fica só conhecimento. Sim, e a experiência universitária como um todo. A experiência universitária como um todo é importante porque nós passamos desafios, barreiras, momentos de avaliação, momentos de tensão, obstáculos, crescimento pessoal, e isso realmente acrescenta-nos valor.
mas se não fizermos o transfer, se não tivermos os pés assentes no terreno, a coisa fica complicada. E eu estou completamente de acordo contigo. Hoje em dia o ensino precisa de ter embora já existam, ou seja, os estágios das faculdades já alargaram os períodos, ainda assim, aquilo que dizes muito bem, os docentes não estão no mercado de trabalho, a maior parte deles. E é muito importante estar, porque nós vivemos num setor em constante transformação. E esta é a minha opinião. E porque, embora as pessoas, do modo geral, tenham as mesmas ambições, ainda assim elas também têm padrões de exigência cada vez maiores. E o que nos obriga a estar em constante evolução, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de relação humana, quer do ponto de vista de serviço. Sim, mas a questão é que não é só o padrão de exigência, é nós, fisiologicamente, nós estamos a mudar. E estamos a mudar fisiologicamente. No prazo, em 10 anos, aquilo que é, por exemplo, o nosso spam de atenção, a nossa capacidade de atenção, ela diminuiu drasticamente. E se calhar há 10 anos atrás podíamos fazer um pré-treino e explicar o início do treino e as pessoas lembravam-se. E hoje em dia isso já não é possível fazer, ou seja, do ponto de vista pedagógico, já não é possível explicar os exercícios e os treinos, isto numa perspectiva prática, da mesma forma. E depois quando nós transferimos isto para o mercado de trabalho e para outro conjunto de situações e funções na nossa vida, nós vemos o impacto que isto pode ter. Tu se calhar com o teu filho. Se tivesses um filho de 30 anos, neste momento não seria possível, mas se tivesses, provavelmente ele absorveria o conhecimento de uma forma completamente diferente do que o Tomás consegue absorver, porque o spam, a capacidade de atenção está muito diminuída mesmo. Pois isto tem um impacto gigante, e se não existe um estar no terreno e perceber que isto está a acontecer, nós não conseguimos adaptar os conteúdos e ficamos presos a manuais de 1980, que têm verdades absolutas, e eu acredito nisso também. Mas que elas depois têm que ser adaptadas para a realidade daquele momento. Sim, e hoje em dia existem ferramentas que há 10 anos atrás não existiam, não é? Portanto, há 10 não, mas estamos a falar, se calhar, há 20 anos atrás, não é? Tu seguias aquele modelo que era, fazias a avaliação física, agora já estamos a falar de... Sim, estamos a levar a coisa para o lado técnico. Já estamos a levar para a nossa praia, não é? Fazíamos a avaliação física no gabinete, fazíamos a estratificação de risco, tudo em papel, fazíamos a periodização toda em papel, organizávamos os microciclos, os mesociclos, etc. Fazíamos o macrociclo todo. Depois imprimíamos o programa de exercício, que já estava evoluído, já tinha umas imagens que conseguia colar na folha e fazia no Paint. E fazia no Paint e aquilo colava, e só apareciam os exercícios que eram importantes para mim, mas antes ainda houve aquela parte só escrever os nomes, e as pessoas lerem os nomes e diziam, mas o que é isto? Não deixava de ser interessante, porque obrigava, de certa forma, o profissional a estar na interação da pessoa, porque a pessoa não sabia o que era. E depois entregávamos aquilo à pessoa, a pessoa pegava, havia os lápis dentro das micas, as pessoas apontavam as repetições, isso é deste tempo, não é? Quer dizer, e nós checávamos no final da sessão pelas repetições, ou pelas cargas, ou se a pessoa eventualmente respeitava o tempo de recuperação, e era tudo muito personalizado. Exatamente. Era tudo muito personalizado. Nem havia outra forma. Não havia outra forma. Não era possível. Porque as pessoas ficavam a olhar para uma máquina e diziam, o que é isto? Alguém tinha que ir lá, não é? Não, Ricardo, eu sou do tempo que a pessoa parava a olhar para a máquina assim. O que é isto? O que é isto, não é? Ainda acontece, só que agora os profissionais se calhar é que não olham para a coisa da mesma forma. Mas é importante que os profissionais de hoje tenham a consciência de onde é que nós viemos, não é? Portanto, eu vim por exemplo, era impensável qualquer cliente não saber qual era a sua repetição máxima. Não é? Era impensável nós não explicarmos à pessoa que 10 repetições com este peso a 100% corresponde a uma RM. Era impensável. Eu não podia ter um cliente assim. Não é? E depois comparar. Isto dava muito trabalho.
hoje em dia existem ferramentas que facilitam. E, portanto, eu compreendo que as pessoas hoje também tenham menos atenção, não é? E menos capacidade de foco, mas também existem muitas ferramentas que facilitam isso, não é? Portanto, Às vezes, quando tens o acesso facilitado a algo, também desvalorizas um bocadinho. E eu acredito nisso. Pronto, mas lembras deste tempo? Lembro. E estar a trabalhar num ginásio que é uma garagenzinha, que tinha 8 máquinas de treino de força, 3 equipamentos cardiovasculares e tens 30 pessoas a treinar em simultâneo. Tu não estás a ver o que isto é. Aquilo era qualquer coisa. Mas pronto, lá está. A capacidade humana aqui em primeiro lugar e depois o técnico pode vir a seguir. E eu continuo a acreditar muito nessa máxima numa perspectiva de recrutamento e integração. E acredito que as pessoas que possam seguir o teu podcast e tu próprio, que às vezes é preferível ter aquele colaborador cheio de vontade, mesmo que faça as coisas meio torto, certo? Que é alguém que nós conseguimos ajudar e dar feedback e ele conseguir melhorar. E endireitar. Exatamente. Do que ter, sei lá, um pasteleiro numa pastelaria cheio de experiência e que depois não está disponível para fazer as coisas sem ser à maneira dele, dentro da realidade dele. Isso depois acaba por ser inimigo. Tu relacionas a componente humana com a performance, calculo eu. Sim. Eu também, 100%. Completamente. 100%. E dou 20 exemplos de como é que a componente humana ganha aos skills técnicos. Ok. Nós temos uma instrutora surda e ela, do ponto de vista humano, ela é excelente e ela arranja maneira. Estás-me a falar de uma instrutora surda. Olha, uma vez tive uma profissional, ela era sócia do clube e o sonho dela era ser instrutora de fitness. E um dia chegou perto de mim e disse-me: o meu sonho é ser instrutora de fitness, mas eu, tenho um problema auditivo e eu ouço mesmo muito pouco. E eu disse-lhe: e então? Pois. Qual é o tema? Acabou por ir fazer um TEF, acabou por realizar o sonho dela daquela altura. Depois percebeu que ainda trabalhou na área 4 ou 5 anos. Depois casou, teve filhos, etc. Mudou, a sua ambição mudou. Mas não teve crenças. Mas com isto quero dizer que a componente humana, ela do ponto de vista, era uma pessoa que tinha se calhar o 9º ano, pouco mais, quer dizer, e conseguiu fazer o TEF, e era uma pessoa competente, foi competente, as pessoas adoravam-na, embora muitas vezes as pessoas adoram a pessoa, não tanto as competências, e às vezes nós temos que gerir isto, não é? Portanto, se aquilo que as pessoas às vezes gostam dentro do nosso setor não é aquilo que nós gostamos. Às vezes é um bocadinho diferente. É, por isso é que depois temos que construir um sistema de suporte que depois garanta que a parte do serviço, a parte técnica do serviço, ela é cumprida. Cada vez mais hoje, essa garantia de serviço, essa garantia de suporte, acaba por ser uma ciência em constante evolução. Diz-me uma coisa, Ricardo, pegando naquilo que tu me estás a dizer, que é importante ter essa estrutura de suporte, o que é que tu consideras, diz-me 4 ou 5 coisas que consideras fundamentais na construção desse mesmo suporte? Então, isto não tem a ver com fitness, ou seja, é uma coisa que eu acredito de forma global. Na experiência do restaurante que eu tive, acreditava de igual forma. Restaurante? Sim, já passou. Já passou. Já tiveste, já foi um desafio. Sabes uma coisa? Foram 5 anos da minha vida. Sabes uma coisa, Ricardo? Eu também trabalhei na restauração no início da minha vida, não tinha dinheiro, tinha que ir trabalhar como empregado de mesa para ganhar uns trocos e comprar. E safavas-te bem, de certeza, boas gorjetas. Safava, eu era bom nas gorjetas e depois tinha que poupar uns trocados e ia a uma loja em Lisboa, só de qualquer coisa, que era a única que vendia os discos. Então eu ia lá com o Opel Corsa, com o dinheirinho do que tinha ganho no fim de semana, e à segunda ou terça-feira ia lá comprava imagina, 2 discos de 10 quilos, já vinha todo contente, estás a ver? Houve um dia que consegui juntar mais algum dinheiro, veio o Opel Corsa de Lisboa para cá, tipo... Rastejar no chão. Quase, aliás, passava o buraco e ele roçava na roda, porque vinha cheio de discos e eu todo contente a ouvir música. Yes, consegui comprar mais uns discos. Pronto, para teres uma noção,
pronto, enfim. Estás a ver, desta outra importância Pá, à coisa, não é? as coisas são o que são. Não querendo agora aqui te dispersar, porque senão começamos a contar histórias, e eu acho que as histórias são importantes, mas ainda assim, o que é que eu estava, onde é que eu ia? Ias no suporte. No suporte. Epá, chuta aí. Olha, então... espera aí, eu queria dizer uma cena do restaurante. O podcast é mesmo assim. Ok. Isto é mesmo para ser assim, não há cá... É cenas. É só cenas. É só cenas. E no meio destas cenas, pá, eu só espero que a grande maioria tenha acrescente valor a todos aqueles que nos ouvem. O feedback tem sido muito positivo, então eu vou manter o modelo. Ok. Tá? Pronto. Em relação à restauração, epá, eu acho que as pessoas, já tive aqui alguns convidados com restaurantes, pá, eu considero os gajos uns heróis. São mesmo. Pá, Ricardo, eu vou dizer uma coisa. Aquela cena, e tu passaste por isso, é uma prisão de porta aberta. E tu só não tens stress, quer dizer, é impossível não teres stress. Tu aprendes a fazer tudo, aprendes a gerir estoque, a negociar com fornecedores, a escolher os produtos, os que são bons e os que não são, tens que saber o que é bom e o que é que não é. Não há 2 dias iguais. É um caos, e aquilo não é... Pronto, ok, por isso é que eu acho que às vezes é uma boa experiência. Foi. 5 anos com essa experiência. E trespassámos o restaurante, felizmente tudo tranquilo, Boa. sem falência, sem nada, mas foi uma lição grande. Mas lá está, as práticas de gestão, elas foram as mesmas que eu já tinha. Diferenças, produto, estoque, agora tem tudo a ver, continua a ter tudo a ver com pessoas, porque se tu tens um fornecedor, na experiência do restaurante, se tu tens um fornecedor que tu optas por não o espremer, por não desmigalhar as margens, e por tratá-lo bem, mesmo em momentos de stress, porque depois há muitos momentos de stress como em qualquer área, esse mesmo fornecedor, se for preciso, faz 150 km para te levar 1 kg de carne. E então aqui entra a parte humana. No que respeita depois às equipas, portanto, sistema de suporte, briefings com frequência, feedback sempre que possível em momentos próprios para o fazer. Às vezes não é justo, num momento de stress, dar feedback a um colaborador que nós estamos em stress, ele está em stress também, aquilo não vai correr bem e as coisas não nos vão sair da melhor forma possível. Ter um sistema de formação montado, formação contínua, no caso do restaurante, uma vez por semana, meia hora, para falarmos ali de aspectos ligados ao cliente. No caso do ginásio dá para fazer a coisa de forma diferente. E depois presença diária. E aí foi, no meu caso específico, foi o meu principal desafio no restaurante, porque eu não consigo desdobrar entre 6 localizações. Certo. E daí também termos achado por bem trespassar o negócio, porque depois não conseguimos apoiar. Isso gerava alguma frustração em nós e nos outros. Mas esta presença diária, a liderança pelo exemplo, e não pedir a ninguém para fazer algo que nós próprios não faríamos. Por isso, quando estava a falar aqui de limpar e dessa... Eu fiz, então eu peço, ou atenção ao cliente, eu fiz, então eu peço. E depois isso de alguma forma também nos dá uma autoridade moral um bocadinho diferente para, não, é preciso fazer, queres que eu faça? Claro. Não queres fazer? Claro. Queres que eu faça? Claro. É preciso fazer. Isto é importante acontecer por causa do cliente. É preciso fazer, queres que eu faça? Tu não queres fazer? E então isso torna a coisa mais simples, mais equilibrada também. Liderar pelo exemplo, sempre. Liderar pelo exemplo sempre. Ricardo, eu tenho N exemplos daquilo que é liderar pelo exemplo. Eu tive uma vez uma situação contigo que foi quando tu vieste ao primeiro evento de spinning. E tu estavas, era preciso, não tinhas roupa de spinning, não tinhas, lembras-te? Não tinha nada. Vinhas, para já, conhecido como, tu tenho que dizer isto, não é? Tu não és a pessoa que és hoje, reconhecida no setor do fitness, e teres o reconhecimento que tens, isso vem de algum lado, não é? Portanto, ou seja, isso vem de toda a construção que tu já falaste aqui, e que conseguiste manter e ser consistente ao longo do tempo. Não perder, aquilo que eu costumo dizer é não perder o essencial e saber usar aquilo que é acessório. E tu, nesse dia, pronto, nem estavas à espera, convidei-te para vir ao evento, não sei como é que foi. Eu nem sabia o que é que ia. Tu nem sabias o que é que ias. Mas tu destacaste na clínica, que é o curso de spinning,
Eu disse, pá, este gajo é bom, pá. Este gajo tem que... Pá, porque nós, e tu hoje estás no mundo da formação também, pá, nós apanhamos muitas cabeças de alho xoxo, mas também apanhamos, pá, gente muito boa, pá. Sim. Muito boa, pá. E tu eras um gajo, pá, muito bom. Porque aquilo encaixou. Aquilo encaixou ali. Eu estava a falar, lembro-me de estar a falar sobre treino e tu estavas pá, completamente a dizer, é isto mesmo, pá, é isto mesmo, é isto faz todo sentido. Não, porque eu na altura já dava aulas, mas uma coisa altamente desorganizada, ou seja, a música porreira e tal, e fazer umas coisas. E quando tu começas a falar de fisiologia e eu precisava daquela faísca do input para perceber, ok, isto afinal é treino. Pá, então eu sei fazer isto. Então eu domino isto. Eu lembro perfeitamente, Sim. perfeitamente. Isso eu adorei isso. Aliás, N pessoas que passaram pelas clínicas. Eu tive sorte na clínica também. Fernando Andrade, Fábio Filipe, Luís Jesus. Estava alto. Sim, tive muita sorte. Estava um grupo muito forte. Eu lembro, foi no Five, não foi? Não, foi na Trofa. Foi na Trofa. Foi ok. na Trofa. Mas tu depois acabaste por trabalhar no Five. Eu vi-te a primeira vez no Ou foi Five. no Five? Como é que foi a nossa cena? Porque eu lancei o spinning lá no Five, na Quinta das Lágrimas. A nossa cena foi, eu na altura estava a trabalhar no Five, em Coimbra, na Quinta das Lágrimas, e vejo lá assim um indivíduo meio esgadelhado, a me dar uns gritos em cima da bicicleta, a sacudir o cabelo, e eu assim, isto é interessante, eu também dou umas aulas disto, mas não é nada assim. Isto dá aqui um show diferente. E depois acabei por ir fazer a clínica, passado pouquíssimo tempo, foi logo na clínica a seguir, fui fazer a clínica porque achei que aquilo era interessante. E também porque não tinha nenhuma formação específica e tive a sorte de fazer a clínica contigo. Pronto, lá está mais uma vez alguma sorte em cruzar-me com uma pessoa certa naquela fase da minha vida. Pronto, para tirar esta formação. Não, mas foi muito chido. Depois vieste, eu convidei-te para as 24 horas e tu estavas, mas eu não tenho um jersey. Eu nem sequer sabia o que é que ia. Tipo, nem sabias bem o que é. Vai spinning, tu dominas treino. Eu tinha a plena confiança em ti. Ainda bem, porque não tinha. Pronto, mas eu tinha, porque tu tinhas aquilo que era essencial. Tu sabias o que era a fisiologia, o que era a prescrição de treino. E depois aquilo, nós sabemos que o programa spinning depois passa a forma como se transmite é muito, depende muito da pessoa em si. Pronto, ou seja, lá está, das suas experiências, da forma como a identidade, como a identidade, a forma como olha para o contexto que está à sua volta, e isso eu estava completamente descansado. Em relação a ti, eu estava completamente, vai correr muito bem. E lembras-te que eu disse, Ricardo, relaxa, isso vai correr muito bem. Mas eu percebo, para um instrutor que está a começar, para um evento já com alguma dimensão, dei-te uma camisola, vai tomar, não sei o quê. E tu, uns anos mais tarde, ou um tempo mais tarde, que fizeste devolver a camisola. Devolvi. Mandei pelo correio, cheirosinha, para a Célia. E eu, se não me engano, eu devolvi-te uma camisola, ou dei-te uma camisola, não sei. Deste mais tarde. E depois, mais tarde, dei-te uma camisola, como simbolismo de, este gajo, eu gosto. E eu depois dei-te uma camisola também, e depois que eu desenhei. Uma camisola é verdade. Pronto, ou seja, esta cordialidade e esta empatia e esta energia que sempre tivemos é algo que não podia ter este projeto e não te convidar. E portanto, porque as pessoas que acrescentam valor à minha vida, e tu também acrescentaste valor à minha vida, porque cada vez que falo contigo, cada vez que nos cruzamos, nós não conseguimos estar 5 minutos a falar. Sim, a última vez que nos cruzámos, eu, tu, o Luís e o Miguel, foi para aí 3 horas. E tivemos 3 horas, não nos calámos, mas com uma boa disposição e sempre a rir. E atenção, conversas de valor. E a ter conversas de valor. Foi. Aprendo sempre quando estou convosco. Estamos sempre a aprender. Portanto, obrigado por existires. Obrigado, Dino, também. E pronto, ok. Tivemos esse evento spinning e desde então, tu, já poucas ou muitas aulas que dês, acabas sempre por estar sempre pronto para ajudar no programa spinning, estás sempre pronto para ajudar no evento, no Beach 24 horas. E pronto, o Beach 24 horas, eu sei o Ricardo Arnaud, não faz sentido existir, como não faz sentido sem mais 3 ou 4 colegas nossos, e que nós já dizemos somos todos os masters e aquilo é a nossa praia.
Mas o facto de eu estar sempre disponível para ajudar também, conforme estava a partilhar contigo, eu tive sorte mesmo de me ter cruzado com algumas pessoas que ao longo da minha carreira, porque tu, mesmo mais longe, tu não deixaste de acompanhar a minha carreira, porque eu quando te conheço, eu sou instrutor de fitness e eu sou o responsável de uma marca. E isto foi sempre acompanhado. E à semelhança do que acontece contigo, tive a sorte de me cruzar com mais algumas pessoas e, por outro lado, também nunca nada me foi dado. Tive que fazer sempre braço de ferro para tudo. Certo. Que é chato Certo. às vezes, mas que também dou o seu valor. E então, por esse motivo, e o Five é uma marca que eu admiro muito e outras marcas pelas quais passei também, eu tento sempre, nas coisas que eu participo, tento sempre de alguma forma ou dar um input, ou acrescentar valor, ou... Eu acho que este ano até te perguntei se tu precisas de ajudar a carregar bicicletas. Certo, foi. E este tipo de coisas, porquê? Porque eu reconheço o outro lado e eu sei o esforço que é alguém estar do outro lado a tentar realizar algo e não ter, se calhar, ajuda, ou não ter uma equipa de suporte que dê um apoio, e também entendo o que é estar sozinho em alguns projetos, e felizmente tu estás com uma equipa que te apoia, uma boa equipa. Mas eu entendo o que é estar sozinho em alguns projetos e muitas vezes não haver pessoas que queiram acrescentar valor, ou haver, sei lá, um exemplo prático, um evento, e a primeira pergunta que vem do outro lado é: mas quanto é que eu vou receber? Não, calma aí, ok, estás a ver? E então, e eu trabalho com pessoas que são assim, que estão a dar valor ao seu trabalho, e eu não condeno isso, mas às vezes quando nós queremos ser pioneiros em algo e quando estamos disponíveis para ajudar, também no mínimo esperamos ter uma ajuda de volta em troca. Então eu olhei um bocadinho para este convite da tua parte. Primeiro é uma honra, e depois também como, ok, o Dino, se eu puder ajudar em alguma coisa, é claro que eu vou ajudar, porque em alguma altura eu sei que se eu te ligar a pedir alguma coisa e tento não o fazer, e felizmente não sinto a necessidade de o fazer nesta fase, mas já houve alturas em que o fiz e tu sabes, eu sei que do outro lado teve uma pessoa sempre disponível para atender o telefone e dizer assim: olha, não, faz assim, faz assado, tem calma, vai tranquilo, ou o que for. E então, se todos nós e todas as pessoas que ouvem o teu podcast, ou com as quais tu lides diretamente, ou pessoas com as quais não lides, se todos nós tivéssemos um bocadinho daquele mindset, eu vou acrescentar, e depois mais tarde pode ser que aconteça alguma coisa, mas na pior das hipóteses eu vou me sentir mais realizado, porque ao acrescentar eu também aprendi qualquer coisa. Claro. Quando eu dou feedback a alguém, eu sou obrigado a pensar nesse feedback, a perceber o que é que vou fazer, ou se eu for convidado para ajudar em alguma coisa, e mesmo que não ganhe dinheiro nenhum, porque nem tudo tem a ver com dinheiro, existe uma data de coisas que eu posso aprender nesse processo, nesse evento, no que for, que depois tem um valor que não são 5, 10, 15, 20, 50 euros, que não pagam o valor das coisas que nós aprendemos. É por isso que tu és uma pessoa de valor. Por aquilo que acabaste de dizer, é por isso que tu és uma pessoa de valor. Porque nós hoje em dia vivemos numa sociedade que as pessoas perguntam primeiro quanto é que eu vou ganhar para pensar se vou fazer. Na minha perspectiva, as pessoas de valor fazem, independentemente do resto, fazem. É preciso fazer, fazemos. Faz sentido para mim fazer, eu vou fazer, independentemente daquilo que eu possa vir a receber do ponto de vista financeiro. Eu acho que eu tenho, quando eu digo eu acho, eu tenho mesmo a certeza que tudo o que nós entregamos de forma genuína, de forma autêntica, com uma intenção altamente positiva, com um sentido de autorrealização gigante, mais cedo ou mais tarde, o mundo acaba, ou o universo, o que lhe queiram chamar, acaba por nos dar aquilo que há bocadinho estávamos a falar, a sorte, não é? ou as pessoas, ou os resultados, não é? Eu costumo sempre dizer, eu trabalhei com muitos atletas, como tu sabes, eu dizia-lhe sempre isto: a vitória não é um foco, a vitória vai ser a consequência. E portanto, nós acrescentarmos valor aos outros, da mesma forma como tu vieste acrescentar aqui a este podcast, e acrescentas-me sempre valor sempre que nos cruzamos e falamos. O êxito será sempre o resultado. Sempre. Vamos sempre ter êxito. Até com aquilo que não funciona. É verdade. Até com aquilo que não funciona. Porque é uma aprendizagem. E nós vivemos para aprender. É verdade.
é tão simples quanto isto. É verdade. E portanto as pessoas terem esse sentido de ajuda do próximo, pá, isso mostra que a pessoa tem boa índole, é boa pessoa. E eu valorizo tanto isso, Ricardo, não imaginas, a sério. Isso é das coisas que eu mais... Pá, não há unidade de medida na minha cabeça para traduzir o que isso significa para mim. Portanto, pá, e percebemos que estamos em sintonia. Tu hoje és responsável por uma marca que eu também vi crescer, não é? Sim, estamos a abrir mais um clube em Torres Vedras. Estão a agora. abrir mais um clube, que é o People, gente muito boa, lá está. Nós atraímos normalmente o nosso semelhante, não é? E também entrei no People por acaso. Fui recusado noutro local, havia ali umas horitas e olha, a coisa deu-se. E a coisa deu-se, porque a tua competência acabou por Que na altura não era muito. Sim, mas podia não ser muito aos olhos de hoje, mas naquele momento, naquele contexto, eu acredito que alguma coisa teve a acontecer para tu fazeres o percurso que fizeste até hoje. Queres falar sobre isso? Opa, em contexto de formação eu costumo dizer que eu percebo quando alguém está a mudar de vida, porque eu já reiniciei a minha carreira 2 vezes. Portanto, em Coimbra eu estava lá estabelecido, tinha lá a minha carteira de clientes e estava tudo ok. Depois, entretanto, a minha mãe adoece e eu tenho que vir para Lisboa. Recorro às aulas de grupo como a fonte principal de receita, porque era aquilo que era rápido. E depois, neste turbilhão de andar de trolley na mão e 6 mudas de roupa por dia, acabo por ir parar ali uma empresa em Fervença, um ginásio pequenino, assim, que não era muito organizado na altura. Eu levava boas práticas. Entretanto, fico lá. Há um dos locais onde eu estava a trabalhar que abre falência e então ficam-me a dever uma batelada de dinheiro, 2 ou 3 ordenados, e tenho que me desenrascar de outras formas porque tinha um grande volume de horas lá e felizmente consegui ter o meu primeiro aluno de PT no People, depois tive o segundo, o terceiro, o quarto, sou convidado para uma coordenação, depois assumo a direção técnica, depois faço a coordenação comercial de um clube que vai abrir e entretanto fico como diretor de clube e depois passo a dar apoio à marca. Isto um processo, atenção, resumi agora em 20 segundos 16 anos de marca, por isso nós conhecemos-nos seguramente há 16 anos pelo menos. Pelo menos. Pronto, e foi um bocadinho assim este caminho e lá está, uma coisa que eu valorizo muito, não só as pessoas com quem trabalho, a minha equipa de trabalho, tenho muita sorte, mas também o facto de ser uma empresa que se tu tens uma ideia és ouvido. Não há verdades absolutas. Isso é muito bom e é uma coisa que eu valorizo muito. E mesmo eu faço este exercício algumas vezes, que é, será que eu estou bem? Será que eu estou bem? Será que eu estou feliz? Será que eu ainda me identifico com a empresa onde trabalho? E faço esta análise, porque acho que de vez em quando nós temos que colocar em perspectiva de, será que o meu lugar ainda é aqui? É que se não for, eu tenho plena certeza que se não for, eu próprio acabarei por sair. E eu partilho disso algumas vezes com as equipas com as quais trabalho, que é quando nós deixamos de cumprir a nossa função, então nós temos que ir embora. Sim, porque aí estás a dar a oportunidade a outros que querem estar. Exatamente. E também porque tu podes ter há excelentes profissionais com os quais eu já me cruzei ao longo da minha vida, mas que naquele sítio específico onde eles não estavam a ser bons profissionais. E assim que eles mudaram para outro sítio, ou estavam noutro sítio e vieram trabalhar connosco, ficaram extraordinários e mais felizes e tudo. E então acho que nós temos um prazo de validade nas coisas. E esse prazo de validade pode ser a vida toda ou pode ser um período mais curto. Mas, sobretudo, de vez em quando, eu acho que é importante nós fazermos esta análise. Será que isto ainda é o meu lugar? Claro. Porque isso também ajuda-nos a colocar as coisas em perspectivas e não dar aquilo como assumido, como uma coisa que é nossa. Isso é muito importante. Porque é muito fácil as pessoas entrarem na zona de conforto e marcarem, ok, tenho meus KPIs, eu compro os meus KPIs, estou bem aqui, tenho a minha estabilidade e se calhar aquilo que... Porque existe sempre aqui um jogo que é entre aquilo que são os interesses da empresa e os interesses pessoais, não é, da pessoa que opera na empresa, no colaborador. E as coisas só andam para a frente quando estão as duas alinhadas e quando faz sentido para os dois.
Quando não faz sentido, pá, temos que dar oportunidade a outros. Eu acho que numa perspectiva de colaborador, fazer esse exercício, ou seja, será que eu estou aqui bem? Será que eu estou a ser produtivo aqui? Nós conseguimos mostrar se está a ser produtivo ou não, mas será que eu estou feliz com a minha produtividade ou não? Será que a empresa está feliz com a minha produtividade ou não? Será que a minha sustentabilidade aqui na empresa é ok? Será que a minha longevidade aqui na empresa é ok? Será que eu estou a ir para onde quero ir? Mas para isso a pessoa tem que ter isso definido. E às vezes é um desafio. Tem que ter definido e tem que querer pensar nisso. E tem que querer pensar nisso. Mas isso dá trabalho. E ser honesto consigo próprio. Isso dá trabalho. Dá trabalho. Eu faço esta análise todos os anos, pelo menos 2 vezes por ano eu faço esta análise. E dá trabalho. Eu pensar naquilo que eu fiz, estabelecer objetivos profissionais, porque, pronto, à escala onde eu estou, eu não tenho propriamente o meu chefe a dizer-me assim, olha, vais ter que fazer isto, vais ter que fazer aquilo. Existe o caminho que a empresa quer tomar, os objetivos globais, mas depois a operação, ou seja, há pequenas peças pelas quais vai ser constituído o teu dia-a-dia, elas não são definidas por ninguém, têm que ser definidas por mim. Certo. E isto dá trabalho. Eu pensar assim, ok, nos próximos 6 meses eu quero implementar uma aplicação. Certo. Nos próximos 6 meses eu quero estabelecer um workflow diferente para os coordenadores operacionais. Próximos 6 meses quero renegociar os fornecedores todos. Ricardo, para... isso ouvido, se nós estarmos a ouvir isto assim simples, parece simples. Mas não é. Mas não, dentro isto demora tempo. Isto demora tempo. Dentro de cada uma dessas variáveis que tu colocaste aí, há um trabalho gigantesco, não é? Há um trabalho micro, ou seja, uma coisa digamos, são os tópicos que falaste numa visão macro, outra coisa é operacionalizar cada um deles. E isso sim, isso é que dá muito trabalho. E é importante que quem nos ouça perceba que aquilo que tu acabaste de dizer tem uma dimensão gigante. Sim, eu há 2 anos atrás disse assim, já não quero papel nos clubes. Vamos pôr aqui um objetivo de sustentabilidade, não há mais papel. Não se imprime uma folha nos clubes. 2 anos depois, ainda estou a acabar a implementação disto. E se tudo correr bem, lá para fevereiro isto estará terminado e estará tudo em suporte só digital. Mas isto demorou muito tempo. E eu acho que não sou geneticamente organizado. Eu não sou aquela pessoa que organiza a roupa interior por cores. Não sou. E então, mas também considero-me uma pessoa consistente. E então, eu junto estas ideias que eu tenho e eu tento-lhes aplicar uma recorrência e uma consistência de forma a garantir que todos os meses, todas as semanas, todos os dias, faço qualquer coisa para aquilo andar 1 centímetro para a frente. Isso. E desta forma vou conseguindo levar a coisa, porque, de forma muito honesta, não sou aquela pessoa que fica pensar assim, ok, para o mês que vem vou fazer isto e vou organizar isto tudo direto. Eu não consigo fazer isso. Também não. Mas não consigo mesmo. Então estabeleço uma recorrência, ponho avisos e uso programas para workflow e tudo, mas estabeleço ali uma recorrência e o meu foco é andar 1 centímetro para a frente com aquele projeto. E a coisa vai acontecendo e acabo por conseguir fazer coisas que são interessantes, que olhando para trás, depois, olha quem há 2 anos atrás estávamos aqui. Não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante, é que 1 centímetro para a frente, vezes 365 dias, são Exatamente. 365 centímetros. Exatamente. Portanto, se calhar o resultado, lá está, o processo faz o sucesso. Exatamente. Portanto, Ricardo, chuta aí, fala aí qualquer coisa, estou a ficar sem tema. Olha, tinha uma cena preparada para falar contigo, que era então, quase... diz lá. Então, olha... Mas tu não me digas que vieste para aqui preparado. Não, até porque, mais uma vez... Tens que estragar esta cena toda. Mais uma vez, tu não me disseste bem qual é que era o contexto aqui da nossa conversa. Não há contexto, é só falar. No fundo, olha, vou fazendo uma análise sobre aquilo que é a minha performance, sobre também aqui a nossa relação. Quando me convidaste aqui para o podcast, e obrigado mais uma vez pelo convite, e vou tentar acrescentar valor, e dizer também investe... E quando estava a pensar quem é que era o Dino, dizer-te assim, eu invejo-te numa característica que tu tens. Tu és a pessoa que diz assim, Ricardo, eu já tenho 50 anos e eu não estou para isto, eu só faço o que me apetece. E só que tu dizes isto há mais de 10 anos. E então, o facto de seres um espírito livre, digamos assim, ou seja, uma pessoa que tem muito presente aquilo que são as suas prioridades, e eu só partilhei um pouco disto na tua vida, na questão do spinning e companhia, e tu mantiveste sempre aquilo que era a tua crença e a tua vontade relativamente a um determinado aspecto,
mas acredito que tu vais fazendo isto noutras coisas e que isso também faz com que algumas coisas que tu tens que resultem muito bem. Por isso, tu acabaste por tomar um conjunto de decisões menos óbvias para outras pessoas, que se calhar, do ponto de vista numérico, até nem faziam muito sentido, mas tu fazes aquilo acontecer. Quem é que no seu perfeito juízo diz assim, eu vou fazer uma maratona num sítio onde não há histórico desportivo, não tem ginásios e eu todos os anos vou lá meter 100 e tal bicicletas, 200 bicicletas. E isso eu invejo em ti, que é, tu ignoras alguns dados que te dizem que aquilo pode não acontecer e depois aplicas energia e foco em cima daquele determinado processo e fazes com que aquilo resulte. E isso não só é um ato de coragem gigante, pronto, o facto de fazeres isso, como também torna-te uma pessoa com uma personalidade muito especial, assim meio malucado, conforme também já partilhei contigo, mas que depois, visto a quantidade de anos que tu consegues fazer com que isso aconteça, pô, tu abriste um ginásio em Alcobaça, Certo. agora já há outros ginásios em Alcobaça, Certo. mas em Alcobaça não se treinava, tu decidiste abrir. E quem diz Alcobaça diz São Martinho do Porto, as outras Benedita, localizações, diz Benedita, exatamente. E então, tu quando acreditas numa coisa e tu acreditas que resulte, tu de forma inteligente, isto acho que é importante dizer, tu ignoras aqueles dados que consideras que não te acrescentam valor, porque são dados que, se nós analisarmos bem, nem sequer têm muita validade, porque não havendo histórico, eles não são válidos. Isso. E consegues fazer com que as coisas aconteçam. Pá, e então, muitos parabéns. Obrigado, Ricardo. Sabes que essa tua análise é uma análise muito realista e muito... É mesmo isso. Sabes que eu tenho uma premissa na minha vida que é, se eu me for focar nos resultados, se eu olho para os resultados, eu olho. Não faço as coisas, eu olho. Embora muitas vezes pareça amalucado, não é? Como tu disseste. Eu já vi que não és. Atenção, já tivemos conversas que tu, pá, muito pelo contrário, só que depois tens uma energia também muito própria, não é? Claro, a minha energia é esta. Exatamente. Eu cresci com a minha mãe a dizer, não vais conseguir. Ok. Não é? Eu cresci com a minha mãe, deixei isso dos ginásios. Esqueci isso nunca vai resultar. Eu vivi num tempo onde se saía para correr, passava na rua e as pessoas que estudavam comigo, vai trabalhar malandro, não é? Quer dizer, portanto, o contexto era sempre desfavorável. Só que eu sempre olhei para isso como uma oportunidade. Estás a ver? Eu olho sempre para as coisas, ok, não há dados, isto é improvável que aconteça aos olhos dos outros, mas só é improvável ter alguém fazer. Exatamente. E eu sou essa pessoa. Atenção, eu digo isto sem qualquer... assumindo todos os riscos. Sim, e eu percebo assumindo isso. todos os riscos. E tu sabes, estás neste mundo, correm-se muitos riscos, não é? Ainda agora estou a correr outro, não é? Portanto, ou seja, abrir uma clínica de longevidade... aos dias de hoje, embora nós saibamos que já existem indicadores que esse poderá ser um caminho. Mas quando tu me disseste, desculpa interromper-te, mas quando tu me explicaste o conceito, eu disse assim, fogo, isto é a cara do Dino. Há alguns indicadores, não existe. Ele acredita, de certeza que vai correr bem. De certeza mesmo. Obrigado, Ricardo. Olha que com 50 anos posso dizer que é onde eu estou a pôr as fichas todas, a minha energia toda. Estou ali a pôr naquele projeto a energia toda. A 8D vai ter que ser... É um investimento pessoal muito grande e que eu espero que tu também des o teu contributo. E o que eu puder ajudar... Sempre que me atendes o telefone. O que eu puder ajudar, já sabes. Porque garantidamente se isso acontecer... portanto, a nossa relação vai sair sempre fortalecida e quem frequentar garantidamente vai saber que é um espaço diferente, com uma cultura diferente, que também terá o teu dedo, que é sempre bom falar contigo, porque, enfim, aprendo sempre alguma coisa. Ricardo, tu hoje és um apaixonado, hoje e sempre foste um apaixonado pela formação, por acrescentar valor aos outros,
também mais um motivo pelo qual estás aqui. E na última conversa que nós tivemos, tu disseste, pá, aquilo que eu mais gosto de fazer agora, estou numa fase, pá, que eu gosto mesmo é de acrescentar valor às pessoas. Aquilo que eu gosto mesmo é descobrir o potencial das pessoas, que elas próprias se calhar ainda nem viram, mas eu já vi, e acrescentar valor às pessoas e ser uma pessoa inspiradora e mentora de pessoas ou de empresas. Eu quero te dizer que tu és uma inspiração para mim, porque tu consegues dizer o que é preciso ser dito de forma a que o receptor da mensagem só personaliza se tiver mau íntimo. Mas se olhar para ti sempre com uma intenção positiva, pá, tu és muito gentil na forma como passas a mensagem. Tem dias. Sim, eu vou falar na relação comigo. És muito gentil e isso é muito impactante. Portanto, daí posso concluir que se calhar és um excelente pai. Mas é só um à parte. Olha, eu acredito nesta questão da liderança um pouco como a paternidade. Ou seja, tu tens que dar um feedback direto, tens que educar. E quando se fala em empresas, família, relação, é mesmo, a família não é só para o bom e para o mau, que é nós somos todos uma família. Não necessariamente, nós somos pessoas com objetivos, e então quando tu assumes um papel de líder, um pouco como assumes o papel de pai, tu estás lá para os maus momentos, estás lá para os bons momentos também, mas não é só para passar a mão pelo pelo, aquilo tem que ser uma coisa estruturada, também com o objetivo em conseguir tornar aquela pessoa, ou levar aquela pessoa ao seu exponencial máximo. E muitas vezes esse feedback e nós temos que trabalhar com um grupo de pessoas muito especiais para conseguirem receber isto sem levarem a mal e sobretudo perceberem que estão a ser desafiadas a tornarem-se na sua melhor versão. E uma coisa que eu digo a algumas pessoas com quem tenho mais relação, com quem trabalho, que é, olha, com este feedback eu vou-te dizer coisas que se calhar noutro sítio eu não te dizia, mas eu vou-te dizer. E então para ajudar a forma como aquele feedback é recebido e perceber que, ok, ele está-me a dizer isto é para o meu bem. E nem sempre isso é uma relação muito fácil. Epá, esta malta mais nova, quando eu digo esta malta mais nova, estamos a falar aqui esta malta que sai agora da faculdade, pá, na ordem dos 23, 24 anos, eu sinto e constato que nós temos de ter muito mais cuidado com o feedback, porque já são da geração em que tu tens o telefone na frente, fazes assim, scroll, e o telefone diz: parabéns, espetacular, és o maior. Epá, isto na vida complica um bocado, porque nós, quando trabalhamos com pessoas e dependemos de pessoas, quando as pessoas põem a saúde delas nas nossas mãos, não é? Nós, para evoluirmos, temos que perceber que temos que ouvir, saber ouvir e utilizar aquilo que ouvimos provindo de alguém com mais know-how e experiência e estar receptivos a não receber logo o parabéns, és o máximo. Tu tens tu formas pessoas. Eu vivo essa realidade também. Tu dás os cursos TEF também. Sim. A malta, conta-me, fala-me se isto é uma realidade ou se é só uma percepção minha sem qualquer tipo de sentido. Não é uma percepção. As equipas com que eu trabalho, quando recrutamos muitas pessoas mais jovens, também recrutamos pessoal mais velho. E é uma vantagem estratégica gigante, que são pessoas que absorvem o feedback de outra forma. Mas sobretudo no pessoal mais novo, aquilo que nós tentamos fazer é logo um pre-frame, é logo enquadrá-los muito bem, que é, atenção, isto vai acontecer. Que é, por muito tu estejas habituado a resultados rápidos, ou a ter as coisas rápido, ou a fazer um pedido na Amazon e no dia a seguir teres a coisa em casa, nesta área isso não existe, porque tu vais trabalhar com pessoas, e trabalhar com pessoas isto é... E às vezes acho que é fixe fazer a analogia com o surf. A fase mais difícil da carreira é a fase inicial, onde tu vais estar a aprender, vais estar a trabalhar com resultados, vais ter que fazer as coisas em volume, vais ter que cometer uma grande quantidade de erros. É um bocadinho como no surf, que é, só começa a ser fixe depois de passar a arrebentação. Até lá tens que penar. E então, quando nós enquadramos
as pessoas desta forma para indivíduos que sejam talhados para trabalhar na marca ou para trabalhar connosco, então eles vão entender e vão ter alguma capacidade de resistência. E depois há outras pessoas que efetivamente não entendem e demoram mais tempo. Mas isto acontece nos TEVs, isto acontece no mercado de trabalho, isto acontece com toda a gente que trabalha com pessoas entre os 20 e 30 anos. Então tem que haver a palavra resiliência, se calhar nunca teve tanto significado como tem agora, porque é uma coisa que falta bastante. Ok, eu tenho essa consciência. Eu, junto das minhas equipas, e tenho uma equipa espetacular. Não, atenção, independentemente dos resultados, às vezes não serem os resultados esperados, mas quando eu digo uma equipa espetacular, eu estou rodeado de boas pessoas. As pessoas quando eu digo boas pessoas, são pessoas com bom fundo, e isso para mim é o mais importante. Depois, a questão da performance é uma questão de tempo, é uma questão de paciência, é uma questão de nós darmos o nosso contributo para aculturar as pessoas para a performance, e com um grande sentido de justiça e transparência. E penso que isto é logo meio caminho para que as pessoas percebam para onde é que querem ir e o que é que querem fazer. Se tiveres uma cultura que te apoie nesse sentido, a cultura da empresa ou da equipa também ajuda muito. Isso. E nós temos essa cultura, que é a cultura de servir o sócio. Não é? E nós chamamos sócio, nós chamamos cliente. Porque na nossa cultura, todos são sócios. Sim, eu também trato por sócio. Pronto, é a nossa cultura, da nossa marca, neste caso da marca Dinos. E temos a preocupação sempre de perceber, até porque é fácil. O meu número de telefone está nas redes sociais, nos Instagrams da vida, e é muito giro às vezes as pessoas ligarem, e para além de termos toda a análise daquilo que é a satisfação por parte dos sócios, é giro quando eles ligam para o clube para fazer uma marcação, ou porque... E ligam para ti. Ligam para mim e ficam surpreendidos. Quando atendo o Dino, eu digo: olá, daqui fala o Dino, como estás? Estamos bem? Muito bem. E é curioso que as pessoas, nessa altura, ficam, para além de surpresas, não é? Até porque eu sou uma pessoa próxima das pessoas, como tu acabas de perceber, e há bocadinho estavas a dizer uma coisa muito interessante, que é é difícil estar em todo lado, é verdade, mas sabes como é que eu tento combater isso? Olha, vou à Benedita, faço um bíceps, sim. Estás a ver? Um bíceps. Vou à Alcobaça, faço um tríceps à tarde, são precisos 10 minutos. Tá? Vou a São Martinho do Porto, faço só uma leg press e acabo por estar, entendes? E uma das coisas que me fez ter os clubes todos relativamente perto foi por isso mesmo, para treinar um grupo muscular em cada clube. É efeito cluster. Eu também de certa faço. forma. Ou seja, é uma forma simples de demonstrar que estou presente em todo o lado. E tu fazes a jornada do cliente. E eu faço a jornada do cliente. Tu entras, tu percebes se está alguma coisa suja. Exato. Como é que estão os balneários. E vou lá apanhar o papel. Exatamente, ir lá apanhar o papel, isso também é muito importante. E eu também me divido um pouco dessa forma. Vou a 2 clubes por dia, são 5. E depois, manhã num, tarde noutro, treino sempre no clube onde vou. E utilizo as mesmas instalações dos sócios, não é? As instalações do staff. Isso mesmo, muito importante. Exatamente, para fazer a jornada do sócio, e os equipamentos e as os mesmos sítios isso mesmo. Que os sócios utilizam. Que é para ter a certeza também que as coisas estão bem. Preocupação. Isso é o muito restaurante importante. fazia a mesma coisa. Havia alturas onde eu estava lá a trabalhar e havia outras alturas onde eu aparecia para almoçar ou para jantar como cliente, exatamente como cliente, e pagava a conta. Tudo. Eu e o meu sócio, o Pedro, nós fazíamos isto. Nós nunca fazíamos exatamente a mesma coisa com os clientes. E a equipa tinha a cultura de não nos dar prioridade e servir-nos mediante o serviço que era.
Para quê? Para garantir que nós Sim, eu percebemos. tenho esse hábito também. E é curioso quando as pessoas, ainda voltando, quando as pessoas ligam, é curioso. Mas estou mesmo a falar com o Dino. Sim, está a falar com o Dino. Então, estamos bem, muito bem. Então, conte-me lá. Podia ser uma inteligência artificial. Exatamente. Conte-me lá. Então, como é que está a ser a experiência? E tenho ali uma conversa muitas vezes com os pessoas. E é engraçado que a nossa cultura de proximidade fica reforçada. Embora eu tenha diretores de clube, enfim, temos as coisas organizadas, mas é muito interessante porque eu, a dada altura da minha vida, pensei, isto eu comecei com o Dinos Gym, depois passou a ser Dinos Health Club, não é? Depois passou a ser Dinos Clubes de Saúde, depois, enfim. Mas eu, de certa forma, houve ali uma fase da minha vida que disse, onde é que eu estava com a cabeça para pôr o meu nome na minha marca? E então disse, de certa forma, como é que eu vou tentar estar próximo? Porque eu venho da cave dos meus pais, não é? Estava sempre próximo das pessoas. E a nossa cultura é uma cultura de proximidade, entre clubes, entre sócios, não é? Entre colaboradores, não é? E portanto, como é que eu vou fazer isso? E depois lembrei-me de o simples facto de estar acessível a qualquer pessoa. E acho que isso foi, de certa forma, se por um lado, em fase da minha vida, pensei que não foi boa estratégia colocar o meu nome, porque eu chamo Dino e às vezes não é boa cena passar na rua. Olá, Dinos! Como está? Está bom? Mas acaba por estar próximo das pessoas, não é mesmo? E isso, para quem quer estar com uma cultura próxima das pessoas, quem quer viver próximo das pessoas, quem tem essa consciência... Eu sou uma pessoa de pessoas, como tu sabes, não é? Que vive pessoa para pessoa. Para mim foi uma coisa muito simples pôr o meu número de telefone e ter aquele momento em que a pessoa vai à procura de qualquer coisa e passado 2 segundos está resolvido, porque depois encaminho logo, mas falar com a pessoa num contexto como se eu fosse o diretor do clube, ou o recepcionista, ou o instrutor, acabo por olhar para Dinos Clubes de Saúde hoje como, ok, é aceitável, mas para uma 8D já não é aceitável. Sim, mas são escalas diferentes. Essa navegação entre níveis também permite-te aferir qual é a qualidade do serviço que estás a entregar. Certo. Consegues ter um feedback logo direto. E é curioso porque quando tu tens o feedback com base nas variáveis que tens previamente definidas e que tens os KPIs dessas... E o contexto, onde os questionários são aplicados, quem é que aplica, mesmo, como é que aplica. É completamente diferente de uma conversa informal. Exatamente. É? E aí tu tens muitos insights. Eu aprendo muito com os sócios, muito, Ricardo. Olha que as portas dos teus cacifes estão a começar a ficar ferrugentas. Olha, lá está aqui uma variável, a ferrugem. A ferrugem nas portas dos cacifes, que eu nunca tinha avaliado. Tem razão, vou ver, que é uma coisa que resolve com facilidade. É isso. Pois, eu entendo. Só utilizando, fazendo essa navegação... É por aí. Então, ainda voltando à tua paixão como formador e como mentor, se nós andássemos aqui 5 anos para a frente... o que é que tu, olhando aqui 5 anos, ok, vais ser pai outra vez, está bem, pronto, tirando essa parte. Esse é o meu principal desafio agora, nos próximos 5 anos. Que é o teu principal desafio. Tu tens uma menina, não é? Sim. E agora está um rapaz. Agora é um rapaz. Prepara-te. Já estou, mais ou menos. Testosterona. Aos 16, aos 14. Prepara-te. Estou curioso. Prepara-te, que é o maior desafio das nossas vidas. É só uma parte. Siga. Então vá, daqui a 5 anos, qual é a tua... Tens assim uma coisa, algo pensado? Olha, não tenho muito bem isso pensado. Sei que a nível profissional gostava de continuar a conseguir ajudar a empresa para a qual eu estou a trabalhar a crescer. Também sei que se isso não acontecer, ou um dia que isso não aconteça, poderá ser a altura de eu olhar para outra área de negócio sem ser o fitness. E tenho essa reflexão feita conforme também já tinha partilhado contigo, porque sim. Algo que eu faço. Então, enquanto houver condições, enquanto houver o desejo de continuar a crescer, desde que eu cumpra o meu papel, eu vou manter ligado à marca de certeza absoluta. Depois tenho aqui o desafio da paternidade e na área da formação, se as coisas ficarem como estão, não estão más.
Então estou numa fase profissionalmente boa da minha vida, pessoalmente também. E então, se no passado eu já tive aqueles desejos, eu estive a olhar para uma vision board ontem que dizia que no prazo de 5 anos eu queria fazer isto, aquilo e ter uma família que formei e tudo. E por acaso aquilo está mais ou menos tudo atingido e é boa, interessante. boa. E daqui a 5 anos, ao dia de hoje, eu não te consigo dizer assim, olha, tenho este objetivo profissional. Uma certeza que tenho é querer manter a saúde que tenho, que acho que começa a ser importante e porque também em alturas de maior stress já senti que já não tenho 20 anos, não é? Como se costuma dizer. E então, pá, estar aos 45 melhor do que aos 40, estar aos 50 melhor do que aos 45 é algo que eu vou tentar fazer. Então, Boa. Pois aí entra o teu projeto. Sabes que eu aos 50 deu-me um amok. Deu-me um amok ao Ricardo. Acho que isso tem um nome, é crise de meia-idade. Crise de meia-idade. Deu uma crise de meia-idade. E eu, quando dei para mim, aqui entre os pós-Covid, andei ali a fazer o clube no Covid, lembras-te, não é? Quando eu abri São Martinho em Covid, deu-me um trabalhão. E eu desliguei-me ali um bocado nos últimos 2 anos do ritmo que tinha de dar aulas, de treinar, enfim. E eu comecei a perceber que aquilo que nós estudamos, que as alterações fisiológicas não acontecem só aos outros. É verdade. Também acontecem em nós. E pronto, entrei agora num processo de treino consistente, alimentação e tal. E cada vez gosto mais de mim. Estás a fazer como aos sócios, estás a ver? Estás no mesmo processo. Estou no mesmo processo. Longevidade, saúde, performance QB, estar bem, ainda fazer aquela coisa que nós aprendíamos na escola primária, que é, deixa-me ver se tu estás bem de flexibilidade. Chegas com as mãos ao chão, estás a ver? Pronto, a mobilidade está ok, do ponto de vista muscular ok, estou no caminho. Boa. Então, diz-me uma coisa, Ricardo. Eu nem sei bem o que é que é de falar contigo. Sei lá, aqui, esta cena é mesmo uma cena muito fixe. Porque um gajo fica sem tema contigo, porque a energia é boa. Chuta aí, fala aí tu qualquer coisa sobre... Tu és do Benfica ou do Sporting ou do Porto? Eu não tenho clube, Dino. Não tens clube? Sou da seleção. Sou da seleção. Tu és tão polido, Sou da seleção. Tu és tão polidinho. Não percebo nada de futebol. Se começar a falar de futebol comigo é mau. Então pronto, faz-me... Qual tens hobbies? Tenho hobbies. Gosto de ler, gosto de andar de bicicleta. Gosto de música, gosto muito de música. Gostas de música? Gosto muito de música. Tu diz-me aí, chuta aí um estilo que tu gostes, uma cena. Gostas mais de música portuguesa? Gosto de tudo. Coisas fúteis, vamos falar coisas sem interesse. Rock dos anos 80. Gostas de música dos anos 80? Eu também gosto. A minha playlist tem muita música dos anos 80. A minha também. Também? A minha também. Pronto. Eu gosto de brincar com o Mixmaster. Essas coisinhas, gosto. E a tua mais que tudo não se sente trocada para um Mixmaster? Não. Eu consigo dosear. Eu sou das pessoas que acredita que há tempo para tudo. Olha que o spinning a mim já me custou... Já? Já. Porque ficavas agarrado ao computador? Não diria que custou 3 casamentos, mas contribuiu. Olha, Ricardo, estamos a ficar sem grande assunto. Ainda assim, porque eu estou aqui a marcar o ritmo, eu acho que até quem devia marcar o ritmo és tu, mas pronto. Eu sou muito polido. És muito polido. Ricardo, eu vou-te fazer a pergunta que faço sempre a todas as pessoas, com certeza já viste alguns episódios do Cenas de Valor, que é, se tivesse que dizer a alguém qual é a tua maior cena de valor, o que é que dirias? Dedicação. Acho que a minha cena de valor sou uma pessoa dedicada, fico meio obcecado com algo, se for para ajudar, tento não olho a meios para conseguir fazer isso. Ok. Então, sou uma pessoa dedicada. A tua maior cena de valor é dedicação? Eu gosto de pensar que sim. Gostas de pensar que sim? Partilho, concordo. Tu és um gajo dedicado. Boa. Ricardo, chuta aí, queres acabar com isto ou queres continuar a falar mais um bocado? Para mim estás na boa, este tempo é nosso.
Eu acho que não Acho que tenho, está bem assim. não tenho assim Tu ficas sem jeito. mais estás a coisas ver? para dizer. Eu vi logo que isto ia ser muito pouco, ia ser muito complicado para ti. Porque isto é assim sem regra. Estás a ver? Pois, é que sabes, eu gravo um podcast todas as semanas e eu penso antes de... Eu sei, o que é que- eu ouço o teu podcast. O que é que eu não vou... é sempre, o que é mas que- ouço muitas vezes. O que é que eu vou falar antes? E eu digo assim, pá, este gajo é tão certinho, pá. Isto é tão certinho, é tudo perfeito. Tu fazes perfeito. Não faço nada Fazes. perfeito. Tu é que és ambicioso e gostas de... Bom, o teu Eu conceito, penso o conceito de perfeição em é... 9 a 13 minutos, o que é que eu consigo passar de forma estruturada, que me ajude também a organizar o meu pensamento. Porque o facto de eu gravar um podcast e aquilo é um bocadinho egocêntrico, não é necessariamente uma coisa só para ajudar as outras pessoas, também é algo para me ajudar. Eu agora estou a escrever um livro, aquilo serve mais para mim do que para Opa, outros. desejo-te melhor sorte do que o meu. Pá, que eu tenho o último capítulo para escrever, pá, aí há 5 ou 6 anos. Então tens que escrever Ouve isso. lá, esquece. Tens que colocar na tua agenda Não, uma horinha. Não tem a ver com isso. recorrência. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o último capítulo, o tema do último capítulo. Pá, Antes feito que perfeito. Alguém me explicou esta parte. É verdade, é verdade. Epá, mas o último capítulo eu quero que aquilo fique melhor do que aquilo que já está desenhado. Mas só Tem que me vir consegues. mesmo aqui da alma e das entranhas. Mas só consegues escrevendo. Mas eu escrevo. Aliás, está 95% escrito. Mas quando leio, pá, pera, ainda vou mudar aqui mais alguma coisa. E ando nisto há 5 anos. Um grande sábio uma vez disse: antes feito que perfeito. Certo. Ainda assim, eu desejo-te melhor sorte que a minha, porque a minha aquilo anda Eu acho que vai ser tranquilo. a procrastinar, estás a ver? Sim. Pronto. É uma coisa mais direta. Então aquilo te serve para eu conseguir organizar aquilo que são conceitos. Já tens nome para o teu livro? É da Lidl. É um livro de direção técnica de ginásios. Ok, boa. Faz falta. Eu acho que sim. Faz falta. Estás lá, sempre à frente. Boa. Então, olha, Ricardo, pá, vamos acabar com isto. Ou seja, um dia temos que combinar um podcast mais no teu registro. Uma coisa assim, com um tema mais específico, para tu afunilares, descascares, sem ser assim uma coisa então. tão macro, tão vaga. Mas não foi, na minha perspectiva, eu gostei muito, porque é sempre bom estar contigo, obviamente, mas é porreiro, essencialmente percebermos que às vezes menos é mais. E às vezes estarmos aqui a ter uma conversa perfeitamente informal com uma pessoa que tem sucesso. Eu considero-te um homem com sucesso. Fechar este podcast só com a minha cena de valor é a dedicação e saber o líder que tu és dentro das equipas e as pessoas que tu inspiras nesta nova geração. Não faria muito sentido terminar isto sem te pedir que deixasse uma mensagem às pessoas com menos de 30 anos que trabalham ou que querem ou que ambicionam trabalhar no nosso setor e que lhe deixasse uma mensagem em que elas já ao ouvi-la se sentissem verdadeiramente inspiradas para fazer o percurso da excelência. Ok. Acho que é fácil. Então, em primeiro lugar, nós temos de ter muita consciência daquilo que é o percurso das pessoas com quem nós trabalhamos. Com quem nós trabalhamos, ou seja, daquilo que são os nossos clientes tipo. Aquilo que leva as pessoas aos ginásios, infelizmente, não são felicidades. São episódios que se passam na vida dessas pessoas que faz com que elas tenham problemas e que os queiram corrigir de alguma forma. Exemplo concreto disto. Alguém no seu local de trabalho estava numa reunião e saltou um botão da camisa porque está com excesso de peso há 10 anos. E esse episódio gatilho, que do ponto de vista da psicologia é considerado um trauma, faz com que aquela pessoa comece à procura de um conjunto de soluções para aquele problema que aconteceu na vida dela. E muitas vezes, aquilo que eu observo nas equipas com quem trabalho e nas outras equipas todas, é que nós, por nos esquecermos que quem está à nossa frente está neste ponto extremamente sensível da vida deles, tratamos os clientes um bocadinho como um número ou um pedaço de carne, se quisermos ser aqui um bocadinho mais
mais diretos. E isso não pode acontecer. E aquilo que eu digo às equipas é, imagina que é a tua mãe ou o teu pai, como é que tu tratarias desta pessoa? Porque ela está num momento extremamente frágil da vida dela, por isso é que ela está aqui à tua frente, por isso é que tu consegues apresentar PT, por isso é que tu consegues ganhar dinheiro, por isso é que tu deves ajudar esta pessoa, por isso é que tu a deves apoiar o máximo possível. Ela está em mudança de mentalidade, está em mudança de vida, porque o sofá é muito mais confortável do que uma bicicleta, do que uma passadeira, é 100% mais confortável. E esta pessoa vai pagar para sofrer, porque o treino cria sofrimento, cria dor, que não cria só aquele momento de dor durante o treino, e cria os 2 dias seguintes, até tu repetires o estímulo outra vez, e demora 12 semanas a que isso passe. 12, 16, depende de pessoa para pessoa. Então nós temos que respeitar muito a fase das pessoas em questão. Depois, só com isto na tua cabeça, tu profissional, só com isto na tua cabeça é que tu vais conseguir desenvolver um bom trabalho. Tens que estar disponível para ser resiliente. As pessoas, quando te dizem que não estão a dizer que não gostam de ti, estão a dizer que não querem adquirir o serviço que tu lhes estás a oferecer naquele momento. E pelo facto de alguém não querer adquirir o serviço que tu estás a oferecer naquele momento, isso não te dá autoridade para que tu faças uma prescrição inadequada, para que ela não tenha resultados, para que depois, mais tarde, queira vir trabalhar contigo. Isso não acontecerá. Portanto, se eu trato a pessoa mal, como é que eu daqui a algum tempo vou querer que ela se sinta atraída por mim para me comprar mais tarde o meu serviço? Isso não vai acontecer, e cada vez que tu, profissional, fizeres isso, vais estar a dar um tiro nos pés e a fazer com que que dês razão às pessoas quando elas te disseram que não. Isso não pode acontecer. Precisas de um mentor. E o teu melhor mentor não é necessariamente a pessoa que tem mais disponibilidade para falar contigo. É a pessoa que tem mais sucesso, que lida com mais pessoas, que tem a agenda mais ocupada. Esse é o teu melhor mentor. Ao teres um mentor, assume que ele não tem tempo para andar a cobrir as coisas com açúcar e para tornar aquilo bonito. Ele vai-te dizer as coisas e como ele te disser é para tu fazeres. Porque só com essa diretividade é que tu consegues ter resultados mais rápido e consegues mexer mais rápido. Nem sempre aquilo que se passa na tua cabeça é necessariamente aquilo que é bom. Então tens que confiar primeiro no processo de quem já está na área há algum tempo e depois construís a tua realidade, não o contrário. E sobretudo perceber que estamos num negócio de pessoas para pessoas. Podes ser o melhor técnico do mundo, provavelmente não serás, mas podes ser o melhor técnico do mundo, mas em primeiro lugar tens que ser o melhor ser humano do mundo. E aí vais ter sucesso. Obrigado, Ricardo. Foi excelente a forma como terminaste aqui o nosso Cenas de Valor. Se alguém tinha dúvidas do teu valor, esclareceste tudo agora. Muito obrigado. Obrigado. Eu recebi um desafio e foi para fazer uma cena.